meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos aí dar um panorama geral da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque hoje, dia 14 de abril de 2021, nós estamos começando um grande desafio de leitura deste maravilhoso livro, um capítulo por dia. Então, esse é o primeiro vídeo aí desse desafio. Nós vamos estar postando capítulo a capítulo aí, comentários, explicações, enfim. Se junte a nós nesse desafio, tá bom? E, Miriam, e aí? Lemos 1 Coríntios, né? Fizemos o desafio de 1 Coríntios, agora estamos seguindo direto aí para 2 Coríntios. O que eu preciso saber? Você vai saber agora. Então, se você já gostou desse tema aí, desse conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like, fechado? Então, gente, o que nós temos que entender? Paulo, né? Vamos lá pro contexto, vamos voltar aí, galera. Paulo tinha já escrito uma carta, certo? Para os nossos queridos irmãos da igreja de Corinto, e essa era a segunda carta, e tinha alguns motivos por ele ter escrito mais uma carta. Ele podia ter ficado na primeira, porém não. Nós vamos entender alguns detalhes. Uma das coisas que a gente precisa entender aí é que ele fala sobre a questão, né, assim, a questão do apostolado ali de Paulo estava em xeque, porque começou a surgir falsos obreiros, falsos apóstolos. Então, uma dos motivos dele escrever a segunda carta é meio que defender ali o seu apostolado, né? Outra coisa aí também que ele partilha bastante nessa carta, nós vamos ver o sofrimento do apóstolo Paulo. Ele sofreu bastante, e ele vai abordar assuntos que ele não abordou em nenhuma das epístolas dele, nenhuma das cartas dele, que é, por exemplo, a doutrina da nova aliança, a doutrina da reconciliação, a doutrina aí da habitação celeste. Ele vai compartilhar a sua experiência pessoal de arrebatamento para o terceiro céu, e ele também compartilha aí a sua experiência do espinho na carne. Então essa é uma carta, nós vamos ler aí, muito pessoal, né? É a carta aqui que o apóstolo Paulo mais fala sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, né? Até uma autobiografia que ele traz bastante informações sobre ele. Então isso é algo muito interessante também. E a igreja de Corinto, gente, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, mas era a igreja que ele mais amava. Então, que coisa, não? Então, é por isso, esses e outros motivos aí, que ele fala sobre isso, fechado? Então, vamos lá. Autor, apóstolo Paulo, né? A gente faz esse cheque aqui que vocês já estão acostumados. Se vocês não estão, vocês vão se acostumar. Né? Escrita entre 55 e 57 depois de Cristo, ok? Poucos meses após o livro da primeira carta, né? Foi destinada à igreja de Corinto. Então aí, ó, o que acontece? Como que ele, por que ele escreve aí? Quem que fala, né? Qual que é a resposta? Porque ele envia uma carta. Aí, ó, o contexto: Tito se volta a Paulo na Macedônia para contar a reação dos Coríntios da primeira carta de Paulo, que conhecemos como 1 Coríntios, em que a maioria das pessoas da igreja em Corinto se arrependeu, porque 1 Coríntios foi forte, né, gente? Se você não sabe, não volta, vai lá na minha playlist, lá 1 Coríntios tem todos os vídeos lá de ensinamentos. Paulo fala algumas coisas muito fortes. Então aí, ó, houve arrependimento, ok. Porém, começou a surgir o quê? Alguns falsos mestres, líderes da minoria rebelde, procurando subestimar a autoridade de Paulo e sua influência. O povo com a mensagem que ele dividia com eles. Então, esses falsos profetas aí acusavam Paulo do quê? De orgulhoso, de desonesto, falta de discurso, falta de presença, porque o apóstolo Paulo não estava lá, desqualificado para ser um apóstolo de Jesus. Então, eram tudo isso que estava acontecendo. Então, ele tinha que ir, né, o contexto para ele escrever essa segunda carta é esse. É muito bom a gente entender o contexto, porque às vezes a gente lê um versículo fora do contexto, que vira um pretexto e pode virar até uma heresia e coisa assim. Então, por isso que nós temos que entender o contexto que nós estamos lendo, ok, gente? Tá com dúvida?
comenta. Enfim, você sabe de alguma coisa que eu não falei aqui sobre 2 Coríntios? Também comenta aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Próximo aqui, local, né? Provavelmente na Macedônia, na cidade de Filipos, onde ele escreveu, né? O local aí de registro. Escrito para a igreja de Corinto, que já foi dito aqui também. E qual que foi o conteúdo, gente? Essa carta inteiramente pessoal, como eu falei lá no começo, né? Ele revela sinceras emoções, pretensão e amor pela igreja. Olha aí, ó, o apóstolo Paulo também amava aí a igreja, né? Ele era muito duro em algumas coisas, né? Disciplina e algo, mas ele amava muito, né? Quem ama disciplina, né? Então vamos lá. Paulo explica em detalhes a sua caminhada e alguma das experiências que ele enfrentou a serviço de Deus. Foi o que eu falei aí, ele vai relatar bastante coisa que ele sofreu, incluindo um espinho na carne para mantê-lo humilde. No dia desse capítulo aí nós vamos entrar mais detalhes, tá? Sobre esse espinho, que tem gente que fala que é uma coisa, fala que outra, mas na Bíblia não fala o que realmente era, ok? Depois ele munga, né, relata aí a necessidade de uma coleta a ser feita para as igrejas da Macedônia. Então ele pede aí um dinheiro, né, uma coleta aí para a igreja da Macedônia, onde ele estava. Aí caiu aqui a coisinha do meu brinco, gente. Mas enfim, ó, outra coisa aqui, que é o conteúdo aqui, ó. A alegria de doar, generosamente enfatizada, né? É melhor dar do que receber, dar com alegria. Esse versículo tá aqui também em 2 Coríntios, nós vamos ler. No final, Paulo defende e valida, defende a validade de seu ministério apostólico e o chamamento de Deus. Então no final aí ele valida ali o chamado dele, o que Deus chamou ele para fazer. Isso é algo muito importante. Vamos lá, palavras-chave: autoridade, reconciliação e partilha. Paulo declara aos coríntios que a autoridade que ele exerce sobre eles como seu pai espiritual foi concedida por Deus. Então a autoridade aí do apóstolo Paulo foi concedida por Deus e não pelos homens. E ele desafia cada cristão com a responsabilidade de procurar reconciliação nas divisões existentes na igreja, na família e com o próximo. Então a questão aí de nós reconciliarmos. Nós vamos falar mais sobre essa questão da reconciliação aí, tá bom? Uma vez que os cristãos entendem os princípios de total partilha, eles começam a entender as outras promessas de Deus. Nós vamos entrar em detalhes também nesse. Lembra que esse aqui é só um panorama geral. Eu vou fazer vídeos de todos os capítulos, ok? Vamos lá. Tópicos. A bondade de Deus é infinitamente mais poderosa do que a maldade de Satanás. É uma bênção e um privilégio a capacitação para a obra de Deus. Nem todos os mestres, calma aí. Nem todos os mestres religiosos são de Deus. Isso é algo importante para a gente se ligar aí, ó. Nem todos os mestres religiosos são de Deus. Nem todos os mestres religiosos têm boas intenções. As palavras do justo são muitas vezes incompreendidas e condenadas pelo mundo. Devemos nos vangloriar sobre Jesus Cristo e os seus feitos. Devemos nos vangloriar sobre Jesus e não sobre os nossos feitos e não sobre as nossas vidas. Nós vamos falar mais aí sobre esse assunto também. Resumo do livro de 2 Coríntios. Introdução, capítulo 1. Ministério e filosofia esclarecedora de Paulo, capítulo 1 a capítulo 7, direcionamento encorajador, do capítulo 8 ao capítulo 9, a autoridade de Paulo como um apóstolo corajoso, e do capítulo 10 ao capítulo 13, e as últimas
estações. Aí seria... Essa palavra tá muito difícil, né, gente? Eu devia ter mudado. Mas são as advertências finais aí no capítulo 13 e as saudações finais. Fechado? Então, ó, vamos firmes aí. Daqui a pouco já vai sair o vídeo do primeiro comentário do primeiro capítulo de 2 Coríntios. Envie esse vídeo para alguém. Vamos juntos fazer esse desafio, conhecer mais da palavra de Deus, tá bom? Um beijão no seu coração e tchau!